O romance chama-se A Chave de Salomão, ou em francês La Clé de Salomon. É um romance de ficção, obviamente, com uma história que tem um lado de detetives, uma história de amor também, mas que depois nos conta coisas verdadeiras sobre a ciência, descobertas que a ciência fez sobre a consciência e, em particular, o problema do que é que acontece quando nós morremos. Até porque a mãe do personagem principal tem uma paragem cardíaca, tem uma experiência de quase morte. Ela sai do seu corpo, começa-se a ver a si própria lá embaixo, a ser tratada pelos médicos, e depois vai numa viagem por um túnel até uma luz. Bom, é uma experiência que 15% das pessoas que têm paragens cardíacas têm. E então eu falo sobre isso e como é que a ciência explica estas experiências. E portanto é um romance utilizando uma parte ficcional, como eu disse, com história de espionagem, detetives, tem um crime, tem uma história de amor. Nós falamos sobre coisas verdadeiras, sobre a consciência e o que é que faz de nós quem somos e como é que nós enfrentamos a morte. Bom, os meus romances têm tido uma grande aceitação no mercado francês. Por exemplo, A Fórmula de Deus, La Formule de Dieu, vendeu 230 mil exemplares, até foi mais do que vendeu em Portugal. E, portanto, tem havido uma grande aceitação do público francês. É interessante termos esta situação de ver os franceses a consumirem produtos culturais portugueses, neste caso romances portugueses. E, portanto, acho que nos dá algo que, do meu ponto de vista, nos deve encher de orgulho. E eu espero que este romance, La Clé de Salomon, também tenha o mesmo efeito e até possa ser usado para oferecer como presente a franceses ou até para ajudar os nossos filhos que já estão, enfim, no sistema de educação francês, a ver que em Portugal também se produzem livros com força cultural forte e que acabam por ter esta aceitação que estão a ter no mercado de língua francesa. Há um problema fundamental que é a definição do que é a grande escrita, porque muitas vezes nós definimos o grande escritor como alguém que escreve, mas não diz nada. Quando faz apenas um exercício de língua, utiliza palavras difíceis. Ora, esse tipo de escritor, obviamente, nunca vai chegar a sítio nenhum em termos de aceitação do grande público. Portanto, o tipo de romances que eu faço é um romance de uma escrita mais acessível e que conta histórias. E, portanto, eu acho que isso é o que as pessoas gostam, não é? Portanto, o que faz falta, talvez, aos leitores portugueses para terem maior reconhecimento lá fora é serem mais acessíveis às pessoas, terem uma linguagem mais acessível e terem histórias mais interessantes. Bom, o mercado é que acaba por decidir, não é? Portanto, as pessoas podem escrever, mas as editoras têm que avaliar se os livros que lhes são propostos vão ou não vender no mercado. Porque se o livro for publicado e não for vendido, a editora tem um prejuízo, não é? E qualquer pessoa percebe que uma empresa não sobrevive se sair mais dinheiro do que aquele que entra. E, portanto, as editoras, para se defender dessa situação, algumas delas dizem, nós publicamos desde que nos paguem, para nós não termos prejuízo. Evidentemente que se as pessoas tiverem ideias de livros que depois, quando saem para as livrarias, as pessoas vão comprar, então essas ideias, essas é que valem dinheiro. Não, quer dizer, a informação é cortada no sentido em que se um político faz um discurso de 2 horas, eu não posso pôr 2 horas num telejornal, não é? Portanto, normalmente reduz e depois se há 20 políticos a fazerem cada um discurso de 2 horas, não é possível pôr 20 discursos de 2 horas, cada um inteiros num telejornal, porque o telejornal duraria 40 e tal horas e o dia só tem 24. Portanto, isso não é possível. Portanto, as notícias são sempre selecionadas o essencial, não é? Portanto, o que o jornalista faz é ver a informação que existe e depois seleciona o mais importante e dá. Portanto, é isso que nós fazemos. A situação em Portugal é muito difícil para milhões de portugueses que vivem na miséria, que são obrigados a emigrar. O que é que você pensa, então, porque cidadão português dessa situação? Bom, nós vamos a ver uma situação que resulta, não nasceu agora da geração espontânea, resulta de muitos anos e, em particular, do facto da China ter aderido à Organização Mundial de Comércio, que faz com que nós tínhamos fábricas no Val do Ave, por exemplo, que faziam roupas para empresas inglesas e francesas a 8 euros a peça e aparece os chineses a fazerem peças a 3 euros a peça. Portanto, quer dizer, obviamente que as nossas fábricas fecharam. E o mesmo, aliás, está a passar em França. Porque a PSA não é por acaso que vai fechar em França para começar a abrir na China. Porque é mais barato, não é? Então há um problema sério de desindustrialização da Europa. Porque a mão de obra chinesa, asiática em geral e chinesa em particular, é muito mais barata.
e nós não conseguimos competir com isso e, portanto, estamos a pagar essa fatura com altas taxas de desemprego, porque as fábricas estão a fechar, porque é muito mais barato fazer na Ásia. O Rodrigo dos Santos compreende a miséria que se instalou em Portugal? Com certeza que sim, em Portugal e na Europa. Pronto, resulta desta situação de, com a globalização, as empresas inglesas e americanas deixam de fazer encomendas. Em Portugal, por exemplo, não é? Passam a fazer na Ásia porque é muito mais barato, não é? E, portanto, os impostos quase não existem, os salários são muito mais baixos e, portanto, naturalmente que esta situação tem consequências em países como Portugal, que estavam assentes numa produção de mão de obra barata e que, no fundo, Portugal era a China da Europa, não é? Mas como aparece uma China muito mais barata que Portugal, nós não conseguimos competir com isto. E isto está a passar-se também em França, não é só em Portugal. Quer dizer que, finalmente, o governo português se cortou nos salários dos funcionários, dos reformados e outros. É uma política que era necessária? Bom, segundo dizem os economistas, sim, porque o problema é, qualquer pessoa percebe isto. Se eu ganho, faz de conta, 1000 euros e o meu filho dou-lhe uma mensalidade de 100 euros, se a mim me cortarem, se eu passar a entrar menos dinheiro, porque a minha fábrica fechou, e em vez de entrar a ganhar 1000 euros, passo a ganhar 500 euros, eu não posso dar ao meu filho uma mensalidade de 500 euros. Não posso. Eu só posso distribuir a riqueza que tenho. Eu não posso distribuir a riqueza que não tenho. E Portugal começou a viver com riqueza que não tinha. Como? Endividando-se. Foi por isso que nós endividámos para manter o mesmo nível de vida. Apesar de estarmos só a ganhar 500 euros de salários, na verdade continuava a entrar 1000 euros, porque o resto era por dívida. Mas a dívida, ao fim de algum tempo, os bancos dizem nós já não emprestamos mais nada. Foi o que nos aconteceu, não é? E, portanto, esta situação é uma situação muito infeliz para nós, mas esta é a realidade. Portanto, o país não gera dinheiro, porque as fábricas estão a fechar e, portanto, o país não consegue gerar dinheiro para sustentar. E, portanto, se não gera dinheiro, não pode distribuir. Esta é que é a situação. Dentro de 8 dias vamos passar a eleições europeias. O que é que espera o Rodrigo dos Santos dessa eleição? Bem, o que espero desta eleição é uma alta taxa de abstenção, porque as pessoas estão muito decepcionadas com a política, não é? Portanto, vamos ter uma alta taxa de abstenção, os partidos e a abstenção vai ser mais forte junto dos eleitores que apoiam o governo do que os que apoiam a oposição. O mesmo se vai passar em França, de resto. Mesma coisa, alta taxa de abstenção e os partidos e os eleitores que apoiam o governo também vão estar mais ausentes do que os que apoiam a oposição. Rodrigo dos Santos, para terminar, qual seria a mensagem que então o cidadão português vivendo em Portugal queria dirigir aos nossos compatriotas aqui? Eu acho que o fundamental é as pessoas perceberem que a melhor maneira de sair da pobreza é investir na educação. Neste caso já quase não a sua, porque pronto, já estão com 40, 50 anos, já não dá para investir na educação, mas pelo menos na dos seus filhos, não é? Pô-los em boas escolas, acompanhá-los nos estudos, fazer com que eles sejam os melhores profissionais, porque uma pessoa só se liberta da escravidão, da pobreza, com conhecimento. Quem não sabe, não é livre. E, portanto, eu acho que a mensagem mais importante é que cada pessoa deve investir ao máximo na educação dos seus filhos, pô-lo nas melhores escolas e acompanhar os estudos. E não aceitar quando as notas são más ou são suficientes. Não. Nós devemos querer que os nossos filhos tenham as melhores notas da escola. E só assim é que nós nos libertamos da pobreza.